que é um ícone aqui do basquete brasileiro, que é o Guilherme Giovannoni. O Guilherme tem uma participação importantíssima, né, na história do nosso basquete, da nossa seleção. O Guilherme participou de 4 mundiais, 2 Jogos Olímpicos, medalha de ouro no Pan-Americano 2003, e uma pessoa que tem uma carreira fantástica. E o nosso papo vai girar em torno exatamente de uma questão que para muitos atletas, não só do basquete, mas de outros esportes, é muito complicada, que é o momento de parar, né? O momento da aposentadoria e o que fazer após esta parada. E a gente sabe que muitos atletas, eles não conseguem ter uma vida pós atleta, né? Uma vida que dê a eles uma condição legal. Inclusive muitos acabam se perdendo aí pelo mundo, pelo tempo. E o Guilherme, ele traçou aí uma trajetória e é sobre isso que a gente vai conversar. Então, Guilherme, antes de passar a palavra para você, como é de praxe, eu queria passar para o Héctor, para ele fazer a abertura oficial, e aí depois a gente parte aí para o nosso bate-papo, tá ok? Bueno, buenas noches. Gracias, Dante. Gracias, Guilherme, Marisa, Dair, quienes nos acompañan. Creo que han elegido un tema bien importante, sabiendo que la trayectoria de un jugador, aunque cada vez se va prolongando más, gracias a los cuidados, a los entrenamientos, algún día termina ahí. Y sobre todo cuando viene de una personalidad como Guilherme, que tiene una vasta experiencia de haber llegado al top de selección, ha conocido el mundo internacional, ha conocido otras trayectorias, y quien puede vivir esto y lo puede comunicar es mucho mejor, ¿no? Yo les doy la bienvenida a lo que es la RIB. Es un tema que nos interesa permanentemente. Pensamos que la actividad deportiva es para toda la vida, y bueno, y imaginarnos esto de que hay una continuidad y aprovechar esa experiencia que muchas veces se pierde del jugador o de la persona que militó las cuadras y después no encuentra un lugar donde seguir volcando su experiencia. Así que con mucho gusto recibimos a Guilherme y le damos la bienvenida a la RIBE. Encantado de recibirlo. Adelante, Dante. Ok, Guilherme, a palavra está com você para seu primeiro momento aí conosco, e aí a gente vai bater um papo muito legal aí sobre esse tema. Bom, boa noite, Dante, boa noite, Héctor, todos que estão aqui acompanhando. Não sei como é a quantidade de gente que está no Facebook também, a gente não consegue ver aqui. Eu, pelo menos, não consigo, né? Vocês devem conseguir, mas uma boa noite a todos aí. Realmente é um prazer para mim estar aqui, obrigado pelo convite. E eu acho que já vou começar indo direto ao tema. Depois, é óbvio, a gente abre para perguntas aqui, a gente pode até voltar em algum outro ponto mais relevante que vocês queiram, mas eu pensava em quando eu ia parar de jogar desde o primeiro jogo como profissional que eu fiz, né? E por que eu penso nisso desde lá atrás, né? Porque, assim, eu já sabia, né? Já tinha claro que me direcionando para uma carreira profissional de basquete, né? De atleta profissional, eu teria pouca oportunidade de estudo, né? Eu comecei a minha carreira em 1997, a gente não tinha essa disponibilidade de EAD que a gente tem hoje, né? De ensino à distância, e também o nosso calendário não era tão organizado, né? Então, sei lá, o Campeonato Paulista adulto começava em agosto, a gente ficava sabendo a tabela no dia 20 de julho, né? E era aquele sopetão que a gente tinha de jogos. E depois o brasileiro é a mesma coisa, porque o brasileiro, na época, classificava através dos regionais. Então, o Paulista acabava em dezembro, em janeiro saía a tabela do adulto. Então, não tinha muito como se eventualmente tentar se organizar de alguma maneira, né?
E depois, é claro, encarar a carreira de atleta profissional com o maior foco possível, né? Então, também tinha isso. Então, sabendo disso e sabendo que a carreira de um atleta, também pensando lá para 97, a gente tinha uma perspectiva de, se fosse longe, até os 33, 34 anos, né? Então, ali, expectativa de uns 15, 20 anos no máximo de carreira, e depois, né, você tinha que estar preparado para alguma situação, seja fazendo um pé de meia, seja se preparando para ser um técnico, para ser um dirigente, né? Mesmo sabendo que naquela época ainda a gente não tinha nada desenvolvido em relação a isso. Então, desde lá eu comecei a pensar, eu falei, poxa, logo que eu fui para a Espanha, comecei a ganhar dinheiro, eu falei, eu não posso gastar esse dinheiro. Eu tenho que guardar esse dinheiro, eu tenho que investir ele de alguma maneira, né? E a partir dali foi quando eu comecei a comprar alguns livros, né, sobre como cuidar do próprio dinheiro, como investir o dinheiro, né? E aí fui criando esse interesse muito grande, né? Então, a partir dali que eu comecei a ter interesse muito em imóveis, em como funcionava o mundo dos investimentos, né? Sempre pensando na minha aposentadoria como jogador, né? E além disso, tinha também uma dose aí, nesse meio aí, de medo, né? Qual que era o medo? Era o medo de todo o dinheiro que eu ganhasse na minha carreira, na hora que eu parasse, eu não soubesse onde eu tivesse gastado. Né? E aí sim, você está numa situação onde você tem que mudar de carreira e você tem que fazer as pressas, porque você tem que pagar as contas, que as contas continuam chegando. Né? As contas não esperam, não, peraí, o Guilherme está parando de jogar, então vamos esperar um pouquinho aqui, dar um tempinho para ele. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, eu sempre fui desenvolvendo esse lado meio empreendedor / investidor ao lado da carreira de jogador de basquete, para ter exatamente essa tranquilidade. Né? Depois, obviamente, você vai ficando mais velho, você vai começando a se preocupar com outras coisas, né? E um ponto interessante que a gente sempre fala é que a escolha de quando parar de jogar, ninguém pode tirar isso do atleta. Né? Então, a gente, infelizmente, tem casos de jogadores que têm lesão e aí tem que parar de jogar, o que é muito difícil, né, para o atleta. Tem casos de jogador que vai jogando até não ter mais time que se interesse por ele. Né? Também acredito que seja um pouco ruim dessa situação, né? E eu acho que é legal quando o jogador consegue escolher o momento de parar, né? E eu tive a sorte, né? Sorte porque eu não tive problema de lesão, de poder escolher esse momento de parar, né? Então, quando eu joguei lá meu último ano do Corinthians, eu já tinha decidido que eu ia parar depois daquela temporada em novembro. A temporada foi até abril, né? E alguns motivos, algumas razões me levaram a tomar essa decisão. Né? O fato de o tempo do meu preparo para um treino estava sendo quase que maior que o tempo de treino, né? Então, ir lá, alongamento, preparação, né? Cuidar de todas as dores que a gente tinha, esse foi um motivo. O segundo motivo foi que já tinha aparecido ao mesmo tempo ali uma oportunidade de entrar para a TV como comentarista, né? Fazer alguns jogos já com a ESPN naquele momento. O terceiro, e acho que principal, assim, foi que eu tive uma tranquilidade financeira para poder tomar essa decisão sem ter que pensar no dinheiro, né? Sem ter que pensar, poxa, eu preciso jogar mais um ano, porque senão não vou conseguir pagar minhas contas. Então, isso me deu tranquilidade para tomar essa decisão de maneira serena, né? De maneira bem pensada, discutida com a família. Teve um outro motivo também, né, que eu acabei até esquecendo aqui, mas eu tive a minha filha um pouco antes de eu acertar com o Corinthians, então, né, eu já estava aqui em São Paulo, muito mais próximo aqui. O Corinthians não jogava torneios internacionais também, foi só o Campeonato Paulista e o Nacional, então a gente ficava muito mais aqui.
né? E também pesou bastante essa questão do nascimento da minha filha, né? Então, eu consegui, de uma certa maneira, né? Lógico que não planejava desde os meus 20 anos isso, mas com um certo tempo, né? Eu sempre pensava na minha retirada desde os 20 anos, mas a partir ali do momento que eu encerrei a minha passagem com a seleção brasileira, que foi nas Olimpíadas do Rio, é claro que eu já comecei a pensar, já com a seleção eu já não estou indo mais, então deixa eu começar a pensar um pouquinho aqui também em qual vai ser o momento em que eu vou parar de jogar. E aí sim, com calma, eu pude pensar nesse momento de parar de jogar e aí sim, aos pouquinhos e me inserindo em algum outro mercado, né, podendo ter esse tempo para pensar e me preparar bem para uma nova carreira. Então, foi assim, foi basicamente isso. Eu acho que você está mutado, Dante. Agora sim. Então, eu acho que essa sua situação, na verdade, eu diria que é uma exceção, né, dentro do mundo do esporte. Porque eu acredito, né, apesar de não ter transitado tanto pelo esporte profissional, mas a gente tem uma certa experiência, eu acredito que a maioria dos atletas, não só do basquete, né, a maioria não tem muito clara essa visão de que em algum momento a coisa vai terminar, né? E a vida do atleta, principalmente atleta de altíssimo rendimento, como é o teu caso e de muitos, ela é uma vida curta, né? Então, como você mesmo falou, você fez seu primeiro jogo profissional com 20 anos e durou quanto sua carreira? Mais 20 anos, 18, 20 anos, que é mais ou menos o que acontece. Como você falou, tem atletas que são obrigados até a parar um pouco antes por outros motivos, né? Como é que você vê essa situação? Quer dizer, de novo, eu enfatizo, eu vejo você como uma exceção nesse mundo, né? Como é que você vê essa situação? Eu vejo assim, com preocupação, algumas situações com tristeza, né? Porque a gente vê muitos casos de atletas que ganharam, mas muito dinheiro na carreira, e infelizmente por más companhias, más decisões, investimentos ruins, serem enganados, e até mesmo achar que esse dinheiro, que por mais que seja, ele não vai acabar nunca, acabam se dando muito mal, né? E mais do que nada, eu acho que é a mentalidade de achar que, poxa vida, estou ganhando bem e vai ser sempre assim. E não vai ser sempre assim. Eu acho que não é assim nem com carreiras mais tradicionais, né? Se você pegar, sei lá, que seja um médico, um advogado, para a gente dizer as mais assim, né? Em que eventualmente eles podem ter um sucesso financeiro maior. Se o cara não cuidar, ele depois de 40 anos de carreira, ele vai estar apertado também, né? E é uma questão que a gente acaba não falando muito, acaba meio que tendo um tabu entre os próprios jogadores de não querer conversar sobre o assunto, seja motivo que for, né? Não vou falar do meu dinheiro com ele, não quero falar de quanto eu ganho, não quero falar do que eu tenho, né? E assim, até respeito, mas eu acho que o conversar sobre como se proteger desse tipo de situação, eu acho que é importante, né, Dante? Então, assim, tem virado até para mim uma outra missão, né, da minha vida agora, né, de tentar passar essa mensagem para os atletas, né? Eu já estou começando esse trabalho, eu inclusive desenvolvi uma palestrinha, é claro que vai falar um pouco do que eu estou fazendo também, mas a palestra é realmente para alertar os atletas de que quanto antes eles começarem a pensar nisso, mais fácil essa transição vai ser, né? Porque a gente acha que, na verdade é o seguinte, quando um jogador para, né, isso eu tenho falado sempre, assim, que me perguntam, né? O atleta, ele tem
duas mortes, né? A morte que todo mundo conhece, né? Que todo mundo vai ter, que não tem como escapar, né? E a segunda morte do atleta é quando ele para de jogar, né? Que na verdade é a primeira, né? Acaba se tornando a primeira. E é uma coisa psicologicamente que afeta bastante a pessoa, né? Porque você fala, poxa, eu faço isso, eu jogo basquete desde os meus 8 anos de idade, eu jogava. E eu parei com quase 39, né? Então, 30 anos que eu estou fazendo a mesma coisa. Tá, e agora isso aí acabou e eu tenho que me reinventar. Eu tenho que fazer outra coisa da minha vida. Pode ser dentro do basquete? Pode, mas é outra coisa. Você começa do zero de novo, né? Então, você tem um baque. Não tem como. Isso aí todo mundo vai passar. Seja logo que você para, seja depois de 2 anos que fala bem o soco no queixo, que a gente fala, né? Então, se você vai tomar esse baque, beleza, vai ser difícil, vai, putz, o que você puder fazer para né, seja ajuda profissional, com terapia, ou o que quer que seja, né, ou até mesmo já tendo uma outra função na vida, pode ajudar também, beleza. Mas se você, a hora que vê esse baque, e você ainda está financeiramente mal, cara, esse baque é muito maior, né? Aí você toma um pancadão mesmo. Você pode... O risco de depressão, eventualmente relacionamento em casa pode, né, ir por água abaixo, porque você está vivendo uma crise, a gente sabe como é que é isso, né? Então, assim, tem uma série de fatores que pode vir e que, se a falta de dinheiro vem e pesa, ela pesa muito mais, faz o impacto ser exponencial, né? Então, é essa mensagem que eu tento passar para os atletas hoje, né? Então, tipo, cuide, não estou falando que ninguém tem que ser sovina, ninguém tem que ser avarento, nem nada, não. Mas comece desde cedo a planejar o seu dinheiro, né? Eu até fiz essa palestra, e até discutindo com um amigo meu que é do meio, tem lá um momento em que eu falo, ó, aqui como a gente divide o dinheiro de cada um, vamos dizer assim, né? Então, 50% do que você ganha tem que ser para você pagar suas contas. 30% que você ganha é para você fazer o que você quiser, né? Gasta, é bom, tá, não sei o quê. Só que 20% você tem que investir para pensar no seu eu futuro, né? Esse aqui é o dinheiro do seu eu futuro, né? E aí esse meu amigo ele falou, cara, só que o atleta não pode ser assim, porque o atleta tem algumas situações diferentes, né? E aí eu falei, é verdade, porque eu fui exatamente do jeito que ele falou. O atleta, ele muitas vezes ele ganha um salário que é fora da curva, né? Muitas vezes ele tem a casa e o plano de saúde pago já pelo próprio clube, né? Então, que já é um baita de um gasto que o cara não tem. Então, ele precisa inverter isso aí, né? E a terceira e mais importante, ele tem um tempo de vida útil muito mais curto que uma carreira tradicional. Então, ele tem que apertar as contas, né? E aí eu inverti isso aí. Eu falei, então, é exatamente o contrário. Você tem que usar 30% para você viver, 20% você gasta com o que você quiser e 50% você tem que investir do seu dinheiro, né? Para o seu eu futuro, para os momentos de dificuldade, né? E depois, e é óbvio, se você tem uma posição ainda melhor, que você tem um salário maior ainda, né? Que eventualmente o cara vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, ou até mesmo no Brasil com os times de ponta, você tem que guardar 70%, né? Tipo, coloca o negócio para trabalhar para você não ter esse tipo de problema, né? Mas não é uma coisa fácil, né? Porque é lógico, quando você fala de dinheiro, muitas vezes tem muita gente envolvida, né? Tem a família do atleta que está envolvida, às vezes ele ajuda, pai, mãe, irmão, muitas vezes o cara é casado, então você tem uma questão de familiar ali que você tem que entender também, né? E é óbvio, mas o cara tem que pensar, né? Muitas vezes eu vou jogando número para os caras, falar, hoje você vive com X mil reais. Quando você quer parar de jogar, você quer continuar vivendo dessa maneira? Ah, quero. Então para isso você precisa ter tanto dinheiro investido, amigo. Senão não vai, senão essa conta não fecha. É matemática pura e simples, né? Sim, porque o dinheiro não entra, né? O dinheiro para de entrar, exato, né? o dinheiro para de entrar. O dinheiro para de entrar. Eu tô passando, tem 2 anos, fez 2 anos que eu parei de jogar agora essa semana. O dinheiro principal da minha casa parou de entrar.
né? Eu tenho o dinheiro dos meus investimentos e que tá ok, tá tranquilo, estamos tocando a vida normalmente. Mas é essa a preocupação que eu tenho, né? Porque, Dante, histórias de caras que ganharam muito dinheiro, e para a gente não falar aqui do Brasil, para não, né, eventualmente alguém conhece alguém, vamos para fora, vamos pegar lá fora. Pega um Anthony Walker da vida, um cara que ganhou de contratos de NBA cerca de 110 milhões de dólares. Né, só de contrato de time de NBA, sem contar patrocínios e tal. Ele, 2 anos depois que ele parou de jogar, ele declarou falência. 3 anos depois, ele estava vendendo um anel de campeão dele para pagar a conta. Né? Então, assim, realmente... Vai embora, gente. Tipo, se você não tem esse cuidado, as coisas realmente vão embora. Enfim... Então, é mais para esse lado de consciência que eu tento passar para os atletas. Entende? Então, assim, é um trabalho difícil porque ele é delicado. Né? Dizem que o órgão que mais sente dor no ser humano é o bolso. Né? Então, e é um assunto delicado a gente falar. Né? Então, Guilherme, em cima disso, né, você eventualmente não, você claramente se preparou, né? Sim. Só que o que a gente vê é que os atletas não se preparam. Você não acha, então, e acho que já existem programas, não sei aqui no Brasil, mas eu sei que na Europa existem programas específicos para orientação de atletas para esse momento, né? Você não acha que seria interessante, como você está fazendo até particularmente, né, por uma iniciativa própria, que houvesse algum tipo de programa para ir preparando esses atletas para esse momento? Eu acho que deveria. Né? O COB, ele tem alguma coisa nesse sentido, é muito mais voltado para transição de carreira, né? O que é bem bacana também. Eu tive a oportunidade de fazer um programa de coach, né? Eu tive 2 coaches que, aliás, sou eternamente agradecido a eles, porque foi muito legal, que foi o Moreno, que era o técnico de vôlei, Sim. junto com o... Ah, meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. O campeão olímpico de vôlei de praia, o Emanuel. Emanuel. Uhum. E assim, Júlio, eu até arrepio de falar deles, cara, porque eu tive assim, um programa de uns 6 a 9 meses em que a gente tinha encontros quinzenais. Né? A gente fazia via Skype também. E cara, assim, uma coisa muito simples, porém muito objetiva, sabe? E foi muito bacana esse programa que eu fiz com eles. Eles abriram a cabeça e, ao mesmo tempo que eles conseguiram focar, né? Ao mesmo tempo que eles abriram, depois pegar, então, vamos para onde você quer ir, né? Então, assim, o COB tem esse trabalho, porém, não é para todos, né? Lógico que o COB não conseguiria atender um programa assim todos os atletas de todas as modalidades, né? Então, eles têm uma seleção lá, se não me engano, são atletas olímpicos. Tem um critério que eu não vou lembrar qual agora, tá? Também não sei como é que está esse programa hoje. Quando eu fiz foi há uns 4 ou 5 anos atrás já. Quando eu estava à frente da Associação de Jogadores, eu sempre tive vontade de promover alguma coisa desse tipo. Mas eu ainda jogava, eu não tinha tempo para eu mesmo desenvolver esse tipo de coisa, e acho que nem caberia também, né? E não conseguia achar um parceiro que fizesse isso para a gente. Né? Também era muito difícil a gente conseguir reunir os atletas, não era uma coisa tão simples assim. Mas seria uma coisa bem interessante. Qual que é a minha ideia agora? Né? Eu hoje não estou conseguindo ir aos clubes por um motivo óbvio. Né? É claro que passando essa pandemia, passando eventualmente todos vacinados, ou a maioria vacinada, onde a gente tem a tranquilidade para encontrar com eles, eu tenho ideias de ir, sim, fazer essa palestra que eu desenvolvi para os atletas. Né?
é claro, não é um programa extenso, é uma palestra de alerta mais do que nada, né? Então, pessoal, presta atenção, porque as coisas funcionam assim. E gostem vocês ou não, gostem a gente ou não, o tempo passa para todo mundo. Sim. Então, quanto antes vocês pensarem nisso, melhor para vocês lá na frente. Então, eu vou começar a ir de clube em clube e oferecer, falar, gostaria de conversar com os atletas para abrir esse olho deles aqui, dar esse alerta para eles aqui. Possível, não é? Lógico, conheço bastante gente, acredito que a grande maioria dos clubes eu consigo entrada, né? Pelo menos os de basquete. Sim. E vou fazer esse trabalho. Depois, obviamente, tem um lado particular envolvido? Lógico que tem, né? Porque eu estou trabalhando com isso também, mas é um trabalho como qualquer outro, né? Com a intenção de dar um alerta para os atletas. Então, Guilherme, fantástico, né? Isso que você está fazendo e como você se preparou. Mas aí eu queria pegar num ponto aí que acho que é um ponto interessante, né? Que a gente ouve falar muito, tem vários estudos que mostram tal. O momento da tomada de decisão. A hora de bater o martelo e falar, chega, acabou, não faço mais. E aí tem o dia seguinte, aquele dia que você estava acostumado a levantar, se trocar, ir para a quadra, né? Fazer enfim, toda a sua rotina de atleta e tal. Como é que é isso, né? Tem muita gente que fala, até usando um exemplo próprio, né? Quando eu me aposentei, já faz tempo e tal, pô, tudo bem, foi mais ou menos como você fez. Eu me preparei e tal, tá, vou me aposentar. Pô, os primeiros dias foi ótimo, né? Eu fiz um monte de coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Só que aí passa uma semana, passa duas, passa três. Você fala, gente, eu preciso voltar ativo aqui, porque não está dando certo, né? Além de tudo, é um motivo para tua mulher te expulsar de casa, né? Porque homem aposentado dentro de casa ninguém aguenta, né? Então, eu queria saber como é que foi esse período, né? Esse momento da tomada de decisão, esses primeiros dias, até você realmente falar, não, agora eu vou entrar num outro ritmo. Olha, foi basicamente assim como você falou, né? Você vai tranquilo, você até tenta acordar mais tarde, mas não consegue, né? Você tenta falar, não, amanhã eu vou dormir até as 10. Aí, eu dormi até as 10 para as 8. Foi um dia, né, quando você dormiu muito, assim, né? Mas eu tive um fator que ajudou bastante, que foi a questão da TV, né? Então, eu parei de jogar, era dia 24 de abril de 2019, e acho que na mesma semana estava começando os playoffs da NBA. Então, assim, já tinha coisa para fazer e tal. Então, meio que como se não tivesse ainda parado, vamos dizer assim. Aí depois acabou a temporada da NBA, aí sim, né? Você começa, tem a feira aqui, toda quinta-feira que eu vou lá com o meu pastelzinho com caldo de cana, né? Comecei a fazer mais coisa em casa, comecei a cozinhar muito mais, né? Mas a mesma coisa, chega um momento que você fala, tá, beleza, e agora, né? Porque, quer queira ou quer não, estando na TV, a gente tem o quê? 2 jogos por semana, né? Que me ocupa, eu demoro cerca de 1 hora e meia para preparar cada jogo, às vezes um pouquinho mais, né? Dependendo se eu não conheço muito o time e tal. E depois eu tenho mais 2 horas e meia de jogo. Então, isso está me tomando 4 horas de um dia e 4 horas de outro. Depois tem mais 5 dias cheios aí na semana, né? E mesmo assim, quando jogava, sempre fui muito hiperativo, né? De fazer coisa e tal. Então, comecei a fuçar e lógico, daí você começa a brigar com a mulher, a brigar com a filha, aí entra em pandemia, começa a brigar com a sogra, que está na mesma casa, que não sei o quê, e vai, né? Mas aí eu comecei, né? Você começa a caçar coisa para fazer. Então, daí eu comecei a fazer curso online, né?
curso sobre investimento, curso de técnico, comecei a estudar, comecei a ligar para o mundo inteiro, para os meus contatos do mundo inteiro, comecei a caçar coisa. Até que apareceu, no final do ano passado, apareceu essa oportunidade de começar a fazer esse trabalho relacionado a investimentos, em que daí eu vou, obviamente, focar com os atletas. Mas isso é uma coisa que está demandando bastante de mim, né? Então, aí eu voltei ao normal, voltei a ter uma rotina, né? Mas você fica mesmo assim, eu acho que foi um bom exemplo para mim, que eu falo, cara, beleza, eu posso me aposentar lá como título aposentado, mas parar mesmo de trabalhar, eu não sei se eu quero para a minha vida. Posso diminuir o ritmo também, né, conforme o tempo passa e tal. Porque a experiência de aposentado mesmo, de não ter ocupação, eu particularmente não gostei, né? E quem estava comigo também não. Então, já foi uma boa experiência aí que é para levar para o resto da vida. Mas é verdade, Guilherme. A gente entra numa rotina de anos e anos fazendo a mesma coisa, né? É muito difícil até você se desvincular disso. É como você falou, né? A gente pode até diminuir o ritmo, pode buscar outras opções, mas parar é impensável parar, né? Cada um dentro da sua especialidade ou dentro daquilo que sabe fazer, mas parar realmente não dá, né? Não dá mesmo, é uma coisa que a gente sempre procura, como dizem por aí, né? Sarna para se coçar, né? Então, Ô, Guilherme, outra coisa, depois eu vou passar para o Hector e para as pessoas que estão aqui presentes, né? É um grupo pequeno, mas no Facebook eu tenho certeza que o grupo está maior, e depois o pessoal vai assistir esse vídeo também. Em relação ao trabalho de comentarista, né? Como é que é essa relação do ex-atleta, aquele cara que viveu intensamente, em altíssimo nível, uma qualidade muito alta, de repente você ter que comentar jogos e, de uma certa forma, ter um cuidado para que o comentário não se torne algo desagradável ou pessoal? Eu tenho assistido aí os seus comentários, assim como outros grandes comentaristas que nós temos aí, o Zé Boca, o Agra, o Danilo, o Neto, quando foi comentarista, o Lula, pessoas de muita experiência e que tratavam o comentário de uma forma assim muito, eu diria, muito técnica, muito impessoal, porque você está comentando em cima de jogos e de pessoas com as quais você conviveu durante muito tempo, né? Perfeito. Amigos de quadra, amigos fora de quadra. Como é que é essa relação? Qual é esse cuidado que você tem que ter? Eu acho que você falou a palavra certa aí, viu, Dante? É ser impessoal, né? É comentar o que acontece, não comentar o que eu imagino que possa estar acontecendo. Tem uma sutil diferença aí, né? Então, eu tento não dar nome próprio para coisas ruins, né? É claro, um jogador comete um erro, ele sabe que ele cometeu um erro. No último jogo aí que eu fiz, falando dos jogos da NBA é mais fácil. Os caras estão a 12 mil quilômetros, ninguém me conhece mesmo, e tá tudo bem. Eu posso falar que o cara é um perna de pau e não vai acontecer nada. Né? Não que eu vá fazer isso, mas é muito mais tranquilo. Com o pessoal daqui, né, para citar um exemplo claro, o jogo do Corinthians contra o Pato. Teve um erro que o Ricardo Fischer cometeu, e ele mesmo acusou, né? Ele fez assim, sabe aquela coisa, quem sabe? Aí eu falei, cara, tá aí, ó, o Ricardo Fischer mesmo acusou, né? Então, dele cometeu um erro. Então, eu dei o nome próprio de uma coisa que estava todo mundo vendo, né? Mas, e claro, falar de erro não é o problema. O problema que eu vejo, né, e que eu não gostava quando acontecia, quando eu estava jogando, é quando supõe alguma coisa que o cara não tem como saber se é verdade ou não. Então, por exemplo, né? O cara não está jogando com atitude. Cara,
isso é difícil. Como é que você sabe que o cara não está jogando com atitude? Né? Você pode ver que o cara está um pouco mole, talvez, não está jogando... Cara, você tem uma outra... Porque quando você fala atitude, né, acaba sendo muito pesado. Você está falando que esse cara não está nem aí para o time. Você não está falando que não... Você está falando que ele... desculpe perdoar a palavra, o cara ligou foda-se. E você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se o salário está atrasado, se ele está com algum problema em casa, você não sabe nada. Então, por que em vez de eu falar que o cara está sem atitude, eu não falo que a intensidade dele está baixa? Eu não estou falando praticamente a mesma coisa, porém, de uma maneira em que, de repente, no próximo lance ele vem com uma intensidade mais alta? E aí eu posso falar que agora a intensidade dele subiu? Né? Sem ofender o cara, porque às vezes o cara se sente ofendido. Então, tentar não dar esses nomes ruins, né? Essas situações que podem acabar difamando, né? E também não tentar falar muito. Você pode até falar, o cara pode fazer isso ou aquilo, né? O cara pode defender zona, o cara pode defender por homem, né? Mas tentar não falar assim, poxa, se fosse eu faria assim. Ou então assim, ele errou, né? Ele errou em tal, o técnico tal errou em estratégia tal. Não sei, errou. Eu não sei como ele preparou o jogo. É muito difícil falar que um cara errou numa decisão, né? Eventualmente ele estudou o time e falou, poxa, contra esse time a estratégia melhor é defender por zona, né? Por quê? Porque ele viu que o percentual contra a zona desse time era baixo. Pô, mas vai lá o time e mete 5 bolas seguidas de 3. Acontece. Sim. Como é que você vai falar? Porra, não posso, esse cara não podia marcar a zona. Ué, você não sabe o que o cara estudou. Eu tento tomar cuidado com essas coisas de tentar comentar o que eu estou vendo e o que está acontecendo, sem colocar muitas suposições no meio, porque senão pode dar brecha para eu ser injusto com alguém, né? Vai acontecer injustiça? Obviamente que vai, né? Mas o que eu tento é sempre passar uma imagem positiva, mesmo na injustiça, né? Porque tem esse lado também, sabe, Dante? Uma coisa que eu sempre pensei, assim, é claro que não é também só fazer um comentário chapa branca, né? Tá tudo lindo, maravilhoso. Também não, porque fica até ruim para quem está assistindo, né? Só coisa boa acontece? Não é. Mas também não ser o contrário disso, né? Só coisa ruim, o cara errou na defesa. Tipo, dá umas exaltadas também nas coisas positivas que a gente está vendo, né? E de levantar a nossa modalidade, né? Porque eu também entendo que se eu ligo a TV para assistir um jogo de basquete que eu gosto, né? Mas vamos imaginar que eu não sou um louco desvairado como eu sou com basquete, que eu sou uma pessoa normal e que estou fazendo zapping e tem um jogo de basquete e falo, opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Se eu estou vendo, eu não entendo muita coisa do jogo, mas eu escuto o comentarista falar, esse cara está sem atitude, essa defesa não marca nada, o nível do jogo está muito ruim, eu vejo 3 minutos e eu mudo de canal, certo? Então, eu acho que a gente também tem um pouquinho dessa responsabilidade de entreter ali o nosso telespectador e de tentar envolvê-lo no jogo de uma maneira positiva, né? Às vezes o jogo pode estar ruim mesmo, tá no nível técnico ruim, mas sai uma enterrada, porra, que enterrada maravilhosa, o Romulo já faz uma piada, eu já dou uma gargalhada, o cara já... O que está acontecendo aqui nesse jogo? Mesmo, né? Porque se a gente pegar mesmo quem entende de basquete, assim, da população, é muito pouco. Então o cara ele vai se empolgar com alguma jogada e com a empolgação dos caras que estão tentando trazer a emoção do jogo para ele, né? Então é mais ou menos nessa mentalidade, Dante, que eu encaro as transmissões, né? De, poxa, vamos ser positivo, não tentar ser só chapa branca, né? Sim. Falar também as coisas quando acontece. Poxa, o cara errou, né? Assim, existe uma diferença muito grande em falar o cara errou e esse cara é ruim, né?
tipo, de questão de imagem é assim, é gritante, né? Tanto para aquilo que você está tentando transmitir para o público, tanto a sua relação com o cara. Imagina, eu falo, puta, o Ricardo Fischer, em vez de eu falar o Ricardo Fischer errou, eu falo, nossa, mas o Ricardo Fischer não pode fazer isso. Não, é muita diferença. É muita diferença. Eu, pelo menos, vejo assim, é muita diferença. Então, não é isso. Mas a gente fala, né? E aquela coisa do que a gente aprende lendo O Príncipe, né? De Maquiavel, né? Coisa ruim é rápido. Coisa boa você alonga. Mais ou menos isso que a gente usa na vida, né? Joia. Bom, Guilherme, agora vou passar a palavra para o Hector, que o Hector ele faz um monte de anotações aí, viu? Ele fica quietinho ali, mas ele está de olho. Então, eu vou passar para ele e depois passar para os nossos colegas. Eu não sei se no Face o Hector tem alguma pergunta. Mas, Hector, fica à vontade. Tengo más de una para incomodar a Guilherme, si me autorizas. Sí, claro. Bien, Guilherme, la pregunta va por ahí. Siempre nos gusta hablar al personaje, a la persona, y te vamos a hacer preguntas incómodas, si se puede. Claro. Conocimos que desde temprano tú empezaste a pensar cómo iba a ser esto. Ahora, ¿esto es genético, es de tu familia, es de lo que vos recibiste en tus años anteriores, de algún estudio que hiciste? Un poco para comenzar la pregunta. Esta es la menos incómoda. Uhum. Bom, não, tem questão familiar assim, que me ajudou, né? Eu assim, considero que eu fui privilegiado em relação à minha família, né? Meus pais são casados até hoje, são vivos até hoje, né? E sempre se esforçaram muito para dar uma boa educação, tanto para mim quanto para meus irmãos, né? Isso já é um ponto importante, né? Ter uma estrutura familiar ok. Depois, é claro, eu sempre gostei de matemática, o que me ajudou a lidar com números, né? Então, isso foi fácil. E um terceiro ponto, assim, uma brincadeira com meu pai sempre fazia, inclusive até para instigar um pouco uma disputa entre irmãos, sei lá se é isso o nome certo aí, mas ele sempre, assim, brincando, ele falava, poxa, mas vamos pensar aqui o que é bom, uma ideia boa de negócio, né? Sempre tentando com uma cabeça empreendedora, assim, vamos dizer, né? Por mais que ele não tivesse muito não praticasse essas ideias na vida dele, mas para mim ficou muito, né? Então, de ter sempre a cabeça muito ativa, pensando muitas vezes até demais, né? Não precisava pensar tanto assim, não, até fazer a minhoca demais na cabeça, né? Então, teve esse lance familiar, assim, importante, que eu acredito que tinha sido importante. Bueno, para empezar estuvo bien. Para enfocar, enfocar porque, claro, si tú estás en una etapa de asesor y me parece bueno saber que, por ejemplo, vamos a hablar desde la genética, ¿no? Si tenías un pensamiento afín a la matemática, tenías un desarrollo cerebral afín a determinadas cosas que no es lo común, o no es la mayoría, es una parte. Sobre todo los atletas tienen un desarrollo más a nivel de cerebral del movimiento, de la expresión, bueno, pero es un caso particular. Y después lo que decimos nosotros, las circunstancias familiares, las circunstancias fueron ayudándote a tener un pensamiento en ese aspecto. Bien, ahora nosotros sabemos que dificultades tenemos. Primero, no tener ese pensamiento afín a desarrollar ciertas partes del cerebro que anticipan el futuro. El otro día estaba escuchando una charla, una fala de un especialista que estudia la neurociencia y el desarrollo del cerebro, y decía, ustedes saben que hasta los 34 años, mirá la edad que decimos, no desarrollamos la posibilidad hay un elemento cerebral que es de sacrificio para recompensar, que es lo que planteaste tú,
Por eso las compañías de seguro no hacen propaganda hasta después de los 34 años. El público blanco, el público albo, no va, mira gente más mayor, porque hasta esa edad es muy difícil. El jugador de básquetbol va a tener esa dificultad, que esa ventana en que su carrera todavía no tiene el pensamiento de eso. Tenemos que educarlo para eso, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo esos datos ya vamos avanzando en resolver el problema. Otro problema es, bueno, cuando tú dices invertir, bueno, viste que hay inversiones. Yo conocí a un jugador famoso acá en Uruguay que tenía una rutina. Él conseguía un contrato y compraba una vivienda o una casa que le permitía no tener que gestionar la inversión. Un poquito, esto es tu idea de cómo hacer inversiones que no necesiten, que tomen tiempo del jugador, ¿no? Que lo tiene que gestionar u otra persona o lo tiene que gestionar una empresa que se dedica a eso. ¿Cómo lo pensás eso? Não, eu penso que é uma mistura dos dois, né? Porque, claro, né, você comprando imóveis, é claro que o atleta às vezes tem, né, ganhando um pouco de dinheiro a mais, você consegue, de contrato, comprar um imóvel, né, mesmo que seja pequeno. E aí você não precisa pensar tanto, põe lá para alugar ou põe para vender depois, enfim. Eu já vou para um outro lado, né? Eu vou para diversificação, né? Diversificar uns investimentos para que ele corra menos risco, né? Hoje, todo tipo de investimento, desde você colocar na poupança, né? na Caja Ahorro, até você colocar num imóvel ou moeda estrangeira, todo tipo de investimento tem um risco que seja, ou ele vai ser menor ou ele vai ser maior. Então, a ideia que eu falo para os caras é diversificar. Como você diversifica isso sem ter muito trabalho, né? É lógico, você tem algumas... hoje eu estudei bastante, então você tem alguns produtos financeiros que você pode fazer os investimentos, né? É claro que o jogador ele não vai ter tempo, ele não vai ter a paciência, não é o foco dele ficar estudando esses investimentos. Então, a minha ideia é, claro, apresentar para eles isso e, né, falar, esse é o problema, mas essa é a solução. Ao mesmo tempo que eu apresento a solução para eles, mas tentar também com que eles aprendam pelo menos um pouquinho, pelo menos o básico. Para quê? Para que eles também não sejam passados para trás. Né? Porque vem lá um cara e fala bonito, um monte, né? Aqui no Brasil a gente fala que o investimento é quase que uma sopa de letrinha, né? É CRA, é CRI, é CDI, é CDB. O cara fala, meu, você veio falar de número para mim, tá só falando letra, né? E aí acaba, o cara fala essas coisas difíceis para o jogador, o cara não entende nada. Então, assim, a ideia é educar um pouquinho eles, né? Ensinar um pouquinho de como funcionam as coisas de uma maneira simples, em que eles consigam entender, né? Não ficar falando o que a gente fala aqui, que é o economês, né? E sim fazer comparações para que seja uma coisa mais simples de entender, mas também que ele não perca o foco dele. Ele entenda, é assim que funciona, nós estamos pensando nisso, está de acordo? Está confortável? Sim? Vamos em frente. Agora você vai jogar. Agora deixa o tempo trabalhar para você. Agora deixa o dinheiro trabalhar para você. Né? É basicamente essa a ideia. Mas o cara ele gosta mais de investir em título de renda fixa ou gosta mais de imóveis. Beleza, vamos estudar qual que é a melhor maneira para ele, naquilo que ele se sente mais confortável, para ele colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Basicamente esa idea. Muy bien. Ahora después lo incomodamos de nuevo, Dante. Vamos a repartir el juego porque... Claro. Queria saber se algum dos nossos colegas que estão presentes aqui querem fazer alguma pergunta. O Adair, Marisa, aparece aí, Marisa. Abram o vídeo aí, por favor. Fica à vontade, Adair. Abre seu microfone aí. Obrigado, boa noite a todos.
Dante, Hector, os demais. Ô, Guilherme, o Adair é aquele que eu comentei no início, que na semana passada falou sobre aquela atividade de basquete com surdos. Sim. Ele que é o responsável por esse projeto, tá? Tá. Ah, que bacana. Parabéns, viu? Eu imagino que não seja um trabalho fácil, não. Obrigado, obrigado. Então, Guilherme, faz muito tempo que eu acompanho a sua carreira, né? Sei que da região ali de Rio Claro, Piracicaba, desde a base ali, então, principalmente seu irmão Fão, né? A gente viu muito jogar também. Mas assim, eu tenho uma pergunta que se refere, na verdade, à segunda divisão nossa, né? A gente está falando eu sou como o Dante falou, com certeza por todo o seu esforço, por todo o seu talento, você chegou num lugar muito alto e, né, uma exceção, né, como o Dante falou. O que você falaria para essa galera da segunda divisão, né, que eu também vi muito jogar, muitos jogadores, mas que às vezes os salários chegam a menor do que às vezes um salário mínimo aqui no Brasil, e tem muita gente que tem família e está jogando até os 30, 35. Como que a gente poderia abordar esse público, meu amigo? E novamente, parabéns, obrigado. Não, obrigado pela pergunta. É ótimo, né? Porque quando é fácil a gente... Fácil, é um pouco mais simples, vai. Quando a gente vai falar de investimento com um cara que está ganhando ótimos salários, 20, 30, 40 mil reais, às vezes, por mês. E já me perguntaram isso, né? Poxa, mas e o cara que ganha pouco? E a minha resposta é, cara, a gente tem que fazer... O exercício aqui não é o quanto investir. O exercício é investir. Né? É você criar o hábito nos atletas, mesmo ganhando pouco, em que ele tem que ter a consciência de que, sei lá, ele ganha R$1.000 por mês. Então, na verdade, ele não vai ganhar 1.000, ele vai ganhar 800. Ele vai ter que dar um jeito de viver com 800. Porque 200 é pro eu futuro dele. Né? Então, para ele se preparar, para ele eventualmente... E assim, a questão do investimento não é nem... Poxa, né? O cara ficou rico, beleza, tal, mas não é isso. Às vezes o cara tem um objetivo, sei lá, o cara jogou até os 35 anos, ganhando 1.000, 2.000, 3.000 e tal, e aí, poxa, mas ele tem uma habilidade na cozinha, vamos dizer, porra, às vezes para completar a renda ele trabalhou em algum restaurante, vamos imaginar uma situação, né? Então o cara, ele teve a carreira dele para ele eventualmente conseguir juntar uma grana e quem sabe ele vai empreender a hora que ele parar, né? Naquilo que ele fazia eventualmente para complementar a renda, né? Ou até mesmo para ele eventualmente montar uma escola de basquete. Ele foi jogador e, porra... Então, aqui, a missão aqui é criar esse exercício, criar esse hábito nos atletas de que, o quanto antes começar a investir, a separar uma graninha, melhor. Por 2 motivos. Para criar esse hábito e para que... a gente costuma falar no mundo dos investimentos que o tempo é o nosso maior aliado. Né? Então... essa questão de você colocar o dinheiro para trabalhar o quanto antes, para fazer com que os juros aumente o seu patrimônio, é claro que em 1, 2 anos, você dificilmente vai ver um resultado. Porém, quando a gente começa a falar de 10, 15, 20 anos, aí sim a gente tem um resultado... Eu costumo falar que o meu trabalho é meio ingrato, né? Porque o pessoal só vai me agradecer daqui uns 10 anos. E nos primeiros 5 anos o cara fala, pô, mas é só isso. Eu falo, é assim, bicho, também não tem coisa fácil, não é? Não tem fórmula mágica. Aliás, tem, só que você precisa ter paciência, né? Então, a ideia aqui, tanto categoria de base quanto jogadores de segunda divisão, é criar-se o hábito de poupar e investir esse dinheiro que é poupado. Porque a gente sabe também que a carreira do jogador... E isso, independente da modalidade, num ano ele está bem, que ele ganha, sei lá, R$5.000, vai? Vamos colocar o jogador de segunda divisão. Aí no outro ano não acontece, ele, pumba, caiu para 1.000. Então, se ele consegue baixar o padrão de vida dele, quando ele está ganhando 5 para 1.000, então ele consegue se adaptar também para conseguir poupar.
E criando esse hábito desde cedo, ele vai conseguir se adaptar mais rápido a esse tipo de adversidade. Então, eu acho que essa que é a mentalidade que a gente tem que colocar, né, para eles. Muito bom. Gente, mais alguma pergunta? Marisa, Michele, quem mais está aqui? Tem alguma pergunta? Héctor? Sí, obvio. Então manda, Héctor. Hoy estoy fatal. Bien, bien. Un poco comentario, ¿no? de lo que decía Guillermo y Adair. Claro, se hace difícil para las rentas bajas proyectar esto. Alguna vez trabajé con seguros a seguro de vida, que es una de las cosas que tiene la posibilidad, de acuerdo a los ingresos, de contratar un seguro de vida a término, que puede servir para formar un capital. Uno va poniendo su trabajo a medida que puede. Eso es una posibilidad. Y otra posibilidad es invertir en su imagen, ¿no? Cada jugador y en cada lugar, sea segunda o sea tercera, tiene posibilidad de trabajar la imagen en cuanto a acercarla a obras de beneficencia, a obras de ir cultivando una imagen hacia la comunidad que seguramente va a tener réditos, ¿no? Nosotros también tenemos esa posibilidad de educar a los jugadores de chicos a volcarse a la comunidad, a ayudar. Bueno, el caso de Adair, que nos puede ayudar un poquito en eso. ¿Cómo la imagen le va a dar también una posibilidad de renta, ¿no? Sim. No basquete, aqui na América do Sul, ele não tem, talvez, tanto... não te dê tanto rendimento assim, essa questão da imagem. Mas é um ponto positivo, né? Porque também a gente tem que pensar em imagem, não só na questão de você depois, eventualmente, se aproveitar dessa imagem, senão como em criar-se uma reputação. Exato. Né? Em criar-se, aí sim, uma imagem de uma personalidade. Né? Eu acho que isso me ajudou bastante também, porque durante a minha carreira eu criei um certo tipo de imagem que para a televisão foi interessante. Né? Então, aí eles me chamaram, obviamente... Eu fui melhorando, eu comecei, né, meio travadão lá, depois passando por fono e tal, mas sem dúvida alguma essa imagem que eu construí durante a minha carreira fez com que eu tivesse essa oportunidade na TV. Mas um outro ponto que a gente fala é que, né, aqui eu falando de investimento, parece que eu só estou pensando na questão da aposentadoria, mas muitas vezes é ter um investimento também na própria carreira. Né? Então, uma coisa que a gente tem que perguntar para os atletas, quanto do seu salário você está investindo no seu corpo? Né? Em questão de você ter um nutricionista, você ter um acompanhamento, eventualmente, de um preparador físico particular, né? Se for o caso, de você ter um técnico particular para você durante o período que você não está com a sua equipe. Quanto que o jogador está investindo nisso na carreira dele? Né? Porque isso é um investimento também, que você vai melhorar suas capacidades técnicas e físicas, e aí você pode ter contratos melhores. Né? Então, são diversos tipos de investimentos que a gente tem que mostrar para eles. Né? Eu hoje, é óbvio, eu tô vendo essa questão dos investimentos para uma possível aposentadoria, para uma renda extra para os atletas. Mas é uma coisa que eu falo para eles também, tá? Qual que é o seu objetivo em colocar o dinheiro para trabalhar para você? Tá? Você quer, eventualmente, na intertemporada, fazer uma fase de treinamento fora do país, que você não conseguiu através do seu agente ou através, sei lá como. Então, você tem que bancar do seu bolso. É um objetivo. Né? Então, traçar objetivos junto com o atleta é importante para entender quais são as metas dele, profissionais e pessoais. Né? E aí sim a gente consegue, inclusive, falar, então, essa fatia é para você investir na sua carreira, essa fatia é para você investir na sua aposentadoria, essa fatia é para você fazer uma viagem com a sua família de volta ao mundo, sei lá, né? Qualquer coisa desse tipo. Né? Então,
é ir colocando, traçando metas para ele, colocando objetivos, que acho que fica mais fácil, inclusive, para a gente colocar método, né? É tudo uma questão de colocar método também. Perfecto, muchas gracias. Ok, pessoal, para manter o nosso padrão de tempo aqui, para não cansar todo mundo, né? Eu quero agradecer demais aí a participação dos que estiveram aqui conosco. Boa noite, professor. Boa Oi, noite. Michele, desculpa, quer fazer uma E aí, pergunta? tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, Guilherme, prazer aí, né? Conhecer um Prazer é pouco meu. mais da sua história aí. Eu estou sempre acompanhando os jogos e você está narrando bastante, né? Comentando. E é um prazer aí para a gente conhecer um pouco. E eu tenho certeza que isso que você falou a respeito de organizar, de poupar, infelizmente as pessoas só pensam no hoje, né? Só pensam no agora, elas não pensam no depois. Então, acho que esse é um dos maiores erros do ser humano, né, em geral, não só dos atletas. Mas eu concordo plenamente com você. É que cada um, né, esse é um ponto interessante que você toca, porque às vezes a gente coloca na cabeça algumas coisas que a gente quer momentaneamente, né? E aí a gente, para justificar aquela nossa atitude para cumprir esse desejo óbvio, a gente começa a contar histórias para a gente se sentir mais tranquilo, né? E aí sim, às vezes matar um desejo nosso temporário que, né, depois passa. Putz, quantas vezes eu já escutei, mas a vida é uma só, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, tal. Então, assim, eu comecei a aprender a lidar melhor com as respostas, né? Mas eu não falava nada, eu falava, então, estatisticamente, a chance de você morrer amanhã ela é muito baixa, né? Aí eu começo a usar o que eu tenho aqui, né? Então, porque a expectativa de... Aí eu começo, a expectativa de média das pessoas é entre 75 e 80 anos, e ela tem aumentado conforme vai passando o tempo e tal. Então, assim, a expectativa de você morrer amanhã ela é muito menor do que você viver até os 85 anos. Aí você escolhe como você quer viver lá para frente. Você tem que escolher agora para saber como você quer estar lá na frente. Tudo bem, você quer fazer as coisas agora, porque você acha que talvez você pode morrer amanhã, aí é uma escolha sua, mas saiba que provavelmente não vai acontecer isso. E que provavelmente você vai viver até os 80 anos. Aí você toma uma decisão. É verdade. Desculpa aí o atraso, é que eu trabalhei até tarde e não pude entrar antes, tá? Imagina, é um prazer, Michele. É um prazer, tá? Valeu, obrigada. Valeu. Bom, pessoal, agora então, definitivamente, né? Eu já queria então agradecer a presença de todos, o pessoal que está no Face. Esse vídeo vai ser disponibilizado para as pessoas que não puderam assistir por vários motivos ao vivo. Eu quero passar, como eu faço normalmente, a palavra para o Hector, para o encerramento, e depois para o Guilherme, para a gente bater o martelo. E tenho certeza que esse papo que nós tivemos foi muito interessante, né? Um papo até diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Que a gente fala do basquete, de um monte de coisa, mas isso faz parte também da vida, né? Do atleta e é muito importante que a gente levante. Então, Hector, para suas considerações finais. Sí, bueno, felicitar a Dante siempre por elegir la calidad de los participantes, de los entrevistados, de armar este lindo lugar de pensar un poco más afuera de lo que es el rectángulo, ¿no? Mirar para afuera. El tema que trajimos hoy, Guillermo, fue muy interesante. También nos cuestiona a todas las personas, no solo a los atletas. Los atletas tienen los tiempos más cortos, pero también forma parte de la realidad, como decía Michelle, de la generalidad de las personas, ¿no es cierto? La importancia de que personas inspiren en este sentido, que es una educación o colaboración, me parece que es bien importante a partir de lo que dijimos, de la imagen de quien está predicando con el ejemplo. Así que bueno, ha sido un placer conocer a Guilherme y su personalidad y su
su calidad humana y de pensamiento, siempre pensamientos hacia adelante, que eso es lo bueno, lo que nos sirve, adelantarnos al futuro. Les mando un saludo a todos los participantes, de nuevo la felicitación y muchas gracias por dejarme participar. Ok, Guilherme, palavra final está com você. A última bola, falta um segundo, Beleza. você está com a bola na mão. Obrigado, Dante. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? Ainda mais falar de hoje, que são duas paixões que eu tenho, né? O basquete, é óbvio, mas falar dessa questão de educação financeira, de investimentos, é uma coisa que eu tenho tido cada vez mais prazer em falar, né? Hoje mesmo à tarde eu tive falando com uma pessoa em que eu fiquei 2 horas falando, explicando como é que funciona, né? E para mim passa voando, né? A hora que eu ouvi, eu falo, nossa senhora, tem que pegar minha filha na escola, né? E tem que cortar a ligação. Mas, assim, é um prazer, é uma coisa que a gente tem que começar a falar cada vez mais. Questão desse período de transição, né? De quando o jogador para e parte para uma nova carreira, a gente tem que tentar diminuir as dificuldades que a pessoa vai ter, né? Porque é um período difícil e quanto mais a gente puder ajudar e conversando, eu acho que é uma maneira da gente entender quais são as dificuldades de cada um, né? Eu tenho a sorte também de na minha família ter 2 ex-atletas, né? Os pais da minha esposa são ex-atletas. Né, às vezes eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com eles, eles me passam, obviamente, a experiência que eles tiveram quando pararam de jogar, então isso foi importante também, né? E assim, quanto mais a gente, por mais que o atleta tende a não se abrir muito, é uma maneira de proteção que a gente tem, né? A gente acaba aprendendo a não demonstrar fraqueza no jogo, porque se você demonstrar fraqueza no jogo, o adversário vai farejar isso e vai em cima da sua fraqueza, né? Mas quando a gente sai um pouquinho das quadras e vem para cá, compartilhar esses momentos é importante para entender a dificuldade. E, eventualmente, a gente está imaginando que é uma coisa que está acontecendo só com a gente, já aconteceu com outras pessoas e isso pode ajudar bastante nesses momentos que a gente sabe que todo mundo passa por isso, não tem jeito. Muito bom. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Guilherme, brigadão a todos os presentes. Pessoal do Facebook, esse vídeo vai estar amanhã, o Hector já disponibiliza o vídeo. Compartilhem, por favor, que eu acho que esse papo não pode ficar só entre nós aqui, né? Tem que ser compartilhado e agradeço aí a presença de todos. Muito boa noite, todos estejam muito bem, cuidem-se,